Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O conjunto de propostas que o CDS e o PSD trazem hoje para discussão está repleto de curiosidades que merecem algumas considerações. Vejamos. Primeira curiosidade. Num dos projetos de lei, diz o CDS, e passo a citar, o anterior governo da coligação PSD-CDS-PP pôs em prática um aumento do salário mínimo nacional após vários anos de congelamento do mesmo pelo antecedente governo socialista. Sucede que o CDS esqueceu de dizer que o tal governo de coligação PSD-CDS também manteve o aumento do salário mínimo congelado durante 3 longos anos e em 4 anos apenas procedeu a um magro aumento do salário mínimo. Portanto, em 4 anos de governação, o PSD e o CDS mantiveram o aumento do salário mínimo congelado durante 3 anos e meio e apenas procederam a um ligeiro aumento quase no final do mandato, ou seja, no final de 2014. Agora, vem o CDS dizer que foi só o governo socialista que antecedeu o governo PSD-CDS que manteve o congelamento do salário mínimo. Não, senhores deputados do CDS, não foi só esse governo, foi também o governo do PSD e do CDS que manteve o salário mínimo congelado até ao final de 2014. Mas, senhores deputados, ainda assim, é sempre bom ver o CDS reconhecer, como o faz na mesma exposição de motivos, que o atual governo, em pouco mais de um ano, já procedeu a 2 aumentos do salário mínimo nacional, ou seja, mais do que o governo PSD-CDS em toda uma legislatura. Segunda curiosidade, diz o CDS, e passo a citar, que os partidos que apoiam o governo, BE, PCP e PEV, tentaram chumbar a redução da TSU como medida compensatória pelo aumento do salário mínimo por discordarem da mesma. E aqui a curiosidade não reside no tentaram chumbar. O que é curioso é que não há qualquer referência ao PSD no chumbo da redução da TSU. Mas percebe-se porquê e o CDS acaba por ter razão. De facto, o CDS apenas refere os partidos que chumbaram a redução da TSU por dela discordarem e, portanto, não faria muito sentido referir o PSD, porque seria necessário dizer que o PSD chumbou a redução da TSU, apesar de com ela concordar e até apesar de querer alargar essa redução a outros setores. Era complicado e nós compreendemos. Terceira curiosidade. O PSD, que agora manifesta muita preocupação com a economia social, foi o mesmo PSD que no último projeto de revisão constitucional que apresentou na Assembleia da República propunha a revogação do artigo 82, cujo número 4 se refere exatamente ao setor cooperativo e social. O mesmo PSD que agora está preocupado com a harmonização legislativa para o estabelecimento da cooperação, foi o mesmo PSD que pretendia eliminar o número 3 do artigo 85 da Constituição, que se refere exatamente ao setor cooperativo e social. Quarta curiosidade. O CDS-PP vem agora propor a redução do valor mínimo do pagamento especial por conta para os 500 euros. Mas em 2013, o governo de que o CDS fazia parte propôs o aumento do valor mínimo do pagamento especial por conta nos 1.750 euros. Ora, isto não representa apenas uma curiosidade. Isto tem outro nome que eu vou dispensar naturalmente de referir. Sobre a proposta do PSD em fazer ressuscitar os benefícios fiscais para as grandes empresas e para os grandes grupos económicos que o atual governo pôs termo e a nosso ver bem, não haveria aparentemente grande curiosidade nem surpresas, porque foi sempre o que o CDS e o PSD defenderam e praticaram quando estiveram no governo. Sucede que o mesmo PSD que pretende ressuscitar estes benefícios fiscais para os grandes grupos económicos é o mesmo PSD que considera que o aumento do salário mínimo nacional é excessivo. Ainda assim, não há aqui qualquer curiosidade, porque todos nós sabemos quais as reais preocupações do PSD e que, mais uma vez, são reafirmadas nesta proposta. Mas aquilo que é verdade é que o PSD pretende ressuscitar os benefícios fiscais aos grandes grupos económicos, mas considera o aumento do salário mínimo exagerado. O que é verdade é que o PSD pretende alargar o período de reporte de prejuízos fiscais das grandes empresas para os 12 anos, mas quando falamos de aumentar o salário mínimo, diz que é excessivo. O que é verdade é que o PSD propõe uma redução adicional de IRC para os grandes grupos económicos, mas considera um exagero o aumento do salário mínimo nacional. E ainda com esta proposta, o PSD quer o alargamento da isenção da tributação de dividendos e mais-valias às grandes empresas, mas não quer ouvir falar do aumento do salário mínimo nacional. E, portanto,
está tudo dito. Resta apenas registar a coerência do PSD, que continua a defender os interesses das grandes empresas e dos grandes grupos económicos. Por nós, dizemos não. E dizemos não porque 4 anos de governo do PSD-CDS a fazer jeitos e a dar bónus, benesses aos grandes grupos económicos e às grandes empresas, com descidas de IRC e outros benefícios fiscais, para depois compensar esses bónus nos cortes nas pensões e nos salários de quem trabalha, foi tempo demasiadamente longo e excessivamente penoso para se voltar a repetir.